Graça e paz, amados. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor amado, na tua presença nós temos estado, meu Deus, há vários e vários dias o Senhor, estudando, ó Pai, a tua santa lei. Senhor amado, faz com que ela, meu Deus, mostre quem nós realmente somos. Que ela revele, meu Deus, nossos corações pérfidos, nossos corações mentirosos, enganadores, nossos corações perversos, iníquos, incrédulos, nossos corações, meu Deus, rebeldes. Pai amado, mostre a cada um de nós quem nós realmente somos, meu Deus. Sabemos, ó Deus, que a nossa teologia, ó Pai, ela só é manifesta e revelada a partir da nossa vida e não da nossa profissão. Temos professado, ó Pai, que somos totalmente depravados, mas muitas vezes vivemos de um modo contrário a essa afirmação. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a entender, meu Deus, e perceber quem nós somos, à luz de quem Tu és, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és benigno, Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és soberano, Tu és majestoso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Quebranta nosso ser, quebranta nossos corações, leva-nos à mortificação, leva-nos, Senhor, à morte na nossa velha natureza, para que a natureza de Cristo se manifeste em nós com frutos de justiça, na dependência do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados irmãos, então nós temos estado já muitas semanas já nesse capítulo, no quinto mandamento, né? E há mais de ano já nesse trecho de Êxodo, capítulo 20, estudando justamente sobre os 10 mandamentos. Isso tem sido enriquecedor. Nós entramos já alguns domingos nessa segunda tábua da lei que diz respeito ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. Mas nós vemos que esse mandamento ele diz respeito de modo muito claro, não só o nosso relacionamento para com o nosso próximo, mas um relacionamento para com o próximo que reflete o nosso relacionamento para com Deus. Então esse mandamento, ele é um mandamento que fica como conclusão da primeira tábua e aí uma introdução da segunda tábua. Ele fica entre ambas as tábuas da lei. E é interessante, irmãos, nós percebermos que esse mandamento, como nós já temos visto, ele não é simplesmente um mandamento dos filhos com respeito aos pais, mas é um mandamento a todos nós, de como nós devemos agir e viver e nos relacionar com Deus, nosso relacionamento para com Deus e o nosso relacionamento para com o próximo. Numa relação de hierarquia, numa relação de autoridade, nós já temos visto isso com bastante veemência, com bastante... muito frequentemente. Isso é algo muito importante para nós, como nós já temos visto, porque isso vai definir todo o nosso relacionamento com cada uma das pessoas com quem nós temos contato, em todas as esferas da nossa vida. Isso é importantíssimo. Isso vai refletir o que nós conhecemos e o nosso envolvimento com no nosso relacionamento para com Deus. Então nós temos visto nos últimos domingos justamente a relação dos deveres que os filhos têm para com os pais. E nesses deveres,
nós vimos a relação nossa com respeito à comunicação, né? Como que nós devemos nos portar, nos comunicar com aqueles que são autoridades sobre nós. Como filhos, como que nós devemos nos comunicar, manter esse contato, essa comunicação com os nossos pais, né? Como filhos, como nós devemos manter esse contato com nossos pais no sentido de termos reverência, de termos não só reverência, mas um respeito muito grande pelos nossos pais. Estamos dispostos a honrar os nossos pais. Então nós temos visto tudo isso como parte não só do relacionamento dos filhos para com os pais, mas de todos aqueles que são inferiores com relação aos seus superiores, dentro de uma cadeia hierárquica. Isso que nós devemos perceber. O mundo ele tenta quebrar esse conceito de cadeia hierárquica. Ele tenta quebrar esse conceito de autoridade, mostrando o quê? Que a autoridade é algo ruim. A autoridade é algo pérfido, é algo que não traz proveito. Isso é mentiroso, isso é mentira. A autoridade, nós vemos isso na Bíblia, que é uma bênção de Deus. É uma bênção do Senhor Deus em nossas vidas. A autoridade instituída por Deus e a autoridade exercida sob a autoridade do Senhor Deus, ela é uma autoridade benéfica, ela traz bênçãos para nós. Amém, irmãos? Então, esse conceito que o mundo nos oferece, esse conceito que o mundanismo nos oferece, mostrando que toda relação de autoridade ela é ruim, toda relação de autoridade ela é má, ela é opressora. Mentira. Deus instituiu cadeia hierárquica para que nós possamos conviver uns com os outros e conviver com Ele. Deus instituiu essas cadeias hierárquicas na sociedade. E cabe a nós o quê? Nos submetermos à posição que Ele nos colocou. Então isso é um ponto fundamental. E vale a pena a gente martelar nisso. Quanto tempo for. Por quê? Porque na nossa cabeça, nós sempre nos levantamos contra a autoridade. É impressionante. É impressionante. Você combina alguma coisa com alguém que é superior a você, você vira as costas, está desfazendo aquilo que você combinou. Você recebe uma ordem clara e objetiva, e você tem que, por algum motivo, qualquer que seja, mudar alguma coisinha para você fazer do seu jeito. É impressionante como nós não estamos jamais dispostos a nos sujeitar a uma autoridade. A autoridade que que está sobre nós. Nós não queremos. Nós não queremos abrir mão da nossa vontade, porque nós já vimos que obediência voluntária o que é? É você pegar a sua vontade, você joga ela fora, pega a vontade daquele que tem autoridade sobre você, você compra essa ideia e você cumpre-a. É isso que é você se submeter. É isso que significa você obedecer voluntariamente. Então nós temos visto isso, irmãos, e é muito importante a gente sempre retomar esse assunto, muito importante, porque ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando. Quando tem problemas familiares, vamos resolver da seguinte maneira: marido, começa a levar flores para sua esposa. Esposa, começa a cuidar melhor do seu marido. Agora ninguém fala o problema, ninguém mostra o problema no cerne, ali na raiz. Qual que é o problema? Por que tantos problemas existem no relacionamento de marido com mulher, mulher com marido? Por que tantos problemas existem no relacionamento de pais com filhos, filhos com os pais? Por quê? Porque ninguém está disposto a se colocar na sua posição e se sujeitar à posição que Deus instituiu para ele. Só isso. É só isso. É uma questão do quê? De obediência. É uma questão de sujeição, uma questão de submissão. Mas na nossa cabeça, todas essas palavras, elas são maléficas. Porque lá fora está todo mundo falando o quê? Que se você se submete, como você pode se submeter? Aí a pessoa que está em cima de você, ela vai te oprimir. Ela vai pisar em cima de você. Ela vai te explorar. Ela vai fazer de você gato-sapato.
Não é isso que a gente tem ouvido e não é isso que está no nosso coração, não está lá fora. Lá fora só vem as palavras que vão o quê? Corroborar com aquilo que está aqui dentro. É isso que está aqui dentro. Como que eu posso me sujeitar e obedecer a ordem de fulano, de ciclano? Eu tenho algum valor, o meu parecer tem que ter algum valor, gente. Ou minha vontade, aquilo que eu penso, a minha razão não tem valor nenhum. Não tem. Abra mão daquilo que você tem na sua cabeça, das suas vontades, para você se sujeitar àquele que tem autoridade sobre você. É isso que mostra a palavra do Senhor. E é isso que significa, sabe o que? Mortificação. É isso que significa mortificação. A gente fica lá devaneando na palavra do Senhor. O que será tomar a cruz? O que será tomar a cruz? O que será negar-se a si mesmo? E você fica devaneando e você não chega a lugar nenhum. E você só fica repetindo. Não, a gente tem que negar a si mesmo. Nós temos que nos negarmos. Nós temos que tomar a cruz. E aí viram jargões inúteis, jargões vazios, não tem conteúdo. O que é negar-se a si mesmo? É você pegar você, deixar você de lado e comprar a ordem do outro. Quando Deus te dá uma ordem, o que você tem que fazer? Pega a sua vontade, joga no lixo e compra a vontade de Deus e fala, essa é a minha vontade agora. É isso. Agora, mas lá fora e aqui dentro estão falando o quê? Estão falando o quê? Que Deus, Ele tem que, atender os seus sonhos. Os seus sonhos. Que os sonhos de Deus sejam como os meus sonhos, para que Ele atenda os meus sonhos, as minhas vontades, os meus caprichos. Não, absolutamente não. Que a sua mente seja transformada e renovada segundo a vontade de Deus, para que a sua vontade seja adequada, ou seja submissa, ou seja sujeita à vontade dele, não à sua. Agora é outra coisa que vira jargão, do tipo, vamos fazer a vontade de Deus. Oh, que bonito. Qual é a vontade de Deus? Revelada nas Sagradas Escrituras. Nem essa você cumpre. Agora, quais são as outras vontades de Deus? Aquelas que Ele te ordena por meio de autoridades que Ele colocou sobre você, que Ele instituiu sobre você. Mas aí eu não estou me sujeitando a Deus, eu não estou sendo submisso a Deus, sendo submisso ao homem, ao mortal, um pecador. Não é isso que nós temos visto? Submeta-se à autoridade, porque toda autoridade foi o quê? Instituída por Deus. Sabe que você vive uma vida miserável porque você não se sujeita a nada nem a ninguém. É isso. Sabe quando você sai na rua e você vê aquela mãe, aquele pai com a criança, e a criança está fazendo um inferno, está virando um supermercado, por exemplo, de perna para o ar, e o pai e a mãe não têm autoridade nenhuma. Está lá a criança fazendo aquelas coisas assustadoramente terríveis. Somos nós. Somos nós. Somos nós, quando Deus nos ordena alguma coisa. Somos nós. Você bate o pé, você chora, você reclama, você berra, é isso. Você manipula, você mexe para não sair daquele jeito, porque aquele jeito lá vai te doer, vai te machucar. O objetivo do cristianismo é esse, é machucar, é doer, porque não existe morte que não machuque, não existe morte que não doa. Ou alguém conhece algum tipo de morte, naturalmente falando, que não doa? Meus queridos, processo de morte, processo de cruz, morte de cruz, é um processo extremamente dolorido. Então, quando se fala, tome a sua cruz e me siga, abra mão das suas ideias, das suas vontades e me siga. Isso é fácil? Não, absolutamente não. Isso é gostoso? Não, tão pouco. Isso é prazeroso? Não. Abrir mão das suas vontades e comprar a vontade de Deus é algo extremamente dolorido.
Por quê? Porque Ele precisa fazer-nos morrer. Cristianismo é morte. Santificação é morte. Viver uma vida piedosa é morte. Aí a gente olha para trás e fala assim: como que aqueles homens que foram mártires estavam tão dispostos a morrer por Cristo? Porque eles iam morrendo dia a dia. Dia a dia eles foram morrendo para as suas vontades, para as suas razões, para as suas ideias. E eles foram comprando o quê? A ideia de Deus, a razão de Deus, a vontade de Deus. Chega no final da vida, ele não tem mais nada dele mesmo. Aí fica fácil morrer por Cristo, porque ele passou uma vida de morte por Cristo. Estão entendendo, irmãos? Por isso que a gente olha para algumas pessoas no passado e fala assim: que vida miserável que eu tenho. Que vida miserável que eu tenho. Por quê? Porque a gente não se sujeita, a gente não se submete. Irmãos, essência da vida cristã: sujeição, submissão, e você reconhecer que você é dependente. Tantas vezes o mundo martela a nossa cabeça: você é independente. O que significa isso? Eu sou autossuficiente, eu toco a minha vida do meu jeito, não preciso de ninguém se interferindo na minha vida. Mentira. Você é dependente, você depende de Deus, você depende daqueles que estão à sua volta, na sua família, você depende dos irmãos na igreja, e você depende lá fora, até dos incrédulos você depende. Nós dependemos de tudo e de todos. Ninguém é autossuficiente. Então a essência do cristianismo é o quê? Sujeição, submissão, dependência total de Deus. E isso é manifestado na sujeição, submissão e dependência total daqueles que Deus colocou à nossa volta. Amém? Isso quebra orgulho, isso mata a arrogância, isso joga por terra a presunção, isso acaba com o velho homem. É esse o objetivo. Ou nós não temos ordens de nos expirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, de Cristo, que se renova dia a dia? Não é essa a ordem que nós temos? Então, meus queridos irmãos, para isso nós temos visto o que? Comunicação. É necessário que nós, como alguém submisso, como alguém numa posição de inferior, alguém como uma posição de subalterno, uma posição de que está sob autoridade, é importante que nós nos comuniquemos, é importante que nós tenhamos reverência, nos comuniquemos com aqueles que são autoridades sobre nós, nós temos reverência para com aqueles que são autoridades sobre nós, nós oremos por aqueles que são autoridades sobre nós, porque você ocupar uma posição de autoridade não é fácil, e os pais que estão aqui que o digam, não é fácil você exercer autoridade. No mundo lá fora, a gente colocou na cabeça que quem exerce autoridade é de boa, é tranquilo, é feliz, é contente, é sossegado. Não, é muito pior você exercer autoridade do que você estar debaixo de uma autoridade, é muito pior. Nós somos chamados a imitar as nossas autoridades, principalmente as autoridades que nós temos, aqueles que são cabeça sobre nós, que são cristãos, que estão debaixo da autoridade de Cristo. Nós vimos que nós devemos obediência voluntária. E agora hoje, com a graça do Senhor, nós vamos entrar no sexto ponto, que diz respeito à sujeição. Filhos, vocês devem sujeição aos seus pais. Estão ouvindo, crianças? Vocês devem sujeição aos seus pais, vocês devem submissão. Sujeição, vocês têm o dever, crianças, vocês têm o dever de se sujeitar na correção de seus pais. Abram comigo em Hebreus 12:9.
Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 9. Esse capítulo, irmãos, vou dizer para vocês, que é um dos capítulos mais importantes no que diz respeito ao nosso coração rebelde, nosso coração insubmisso. Hebreus capítulo 12. Esse capítulo falou muito comigo por muitos anos e tem falado muito ainda hoje. Por que eu falo isso? Porque na minha cabeça, sem saber, eu sustentava um evangelho da prosperidade. Em que aspecto? Eu sou filho do rei, automaticamente sou um príncipe, eu não posso ser tratado de qualquer maneira. Não é isso que todo mundo diz? Só que quando você diz isso, parece absurdo, mas você age desse jeito, você vive desse jeito. E se alguém pisar no seu calo, você fica doido. Por quê? Porque lá no fundinho você fala, não, eu não posso ser tratado dessa forma, de jeito nenhum. Eu sou um príncipe. Agora olha só, o que mostra esse capítulo 12 é o seguinte: você não é príncipe, você é filho. E como filho, você vai ser o quê? Corrigido, disciplinado. Você vai ter que aprender a se submeter, você vai ter que aprender a se sujeitar, você vai ter que aprender a baixar a cabeça. É isso que está falando esse capítulo 12 de Hebreus. Ele é fantástico. Quando vocês tiverem um tempinho, leiam. E ele vai falar o quê? Se você não está sendo disciplinado, corrigido, se você não está recebendo nas suas costas as varadas de Deus, a chibata da correção, fica preocupado. Porque pode ser que você não seja filho, você seja um bastardo. Você acha que é filho de Deus, mas não é. E está mostrando nesse capítulo o quê? Sujeite-se. Abaixa a cabeça, submeta-se. Ele fala toda a disciplina no começo, não parece ser motivo de alegria, e sim de tristeza. Mas depois ela gera o quê? Ela redunda em frutos de justiça, porque nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, segundo a imagem de Cristo. É isso que fala esse capítulo. Então nesse capítulo você encontra força, e você encontra graça divina para quê? Para todos os reveses da vida. Todos. Você ficou desempregado? Glória a Deus por isso. Você está sendo o quê? Disciplinado por Deus para que você aprenda sujeição, submissão, dependência dEle. Você está doente? Glória a Deus por isso. Porque você está aprendendo o quê? Submissão, sujeição, dependência dEle. Esse capítulo ele é impressionante. Esse capítulo joga por terra, irmãos, depressão, joga por terra ansiedade, joga por terra todas essas porcariadas que hoje está tudo sendo considerado como doença e de que nós somos vítimas. Não, são tudo o quê? Pecados, das quais você vai conseguir, os quais você vai conseguir vencer, submetendo-se à palavra do Senhor. Hebreus 12, versículo 9, está dizendo o seguinte: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Quando que um filho respeita um pai? Quando o pai faz todas as vontades do filho? Não! Quando o pai faz todas as vontades do filho, o filho vê o pai como um besta, um trouxa, um pateta, como ninguém. Se o pai faz todas as vontades do filho, o filho, a primeira coisa que vai ser quebrada no coração do filho vai ser a ideia de respeito, de honra, de reverência, vai por terra. Um pai e uma mãe
tem que fazer o quê? Corrigir o seu filho. Aí sim, o filho vai ter respeito pelo pai e pela mãe. Experimentem isso com suas crianças. Quem tem criança pequena, experimenta isso. Por favor, não deixe o filho fazer o que quer. Chama o filho, disciplina o filho, corrija o filho. Faça-o chorar pelo erro que ele cometeu. Dê as devidas varadas na bundinha dele, para ele entender o pecado que ele cometeu. Daqui 5 minutos, essa criança vai parar de chorar e vai te abraçar, e vai te beijar, vai falar que você é linda, que você é maravilhoso, que você é maravilhosa. É desse jeito que funciona. Agora deixe a criança fazer o que ela quer, e daqui a pouco você vai falar para ela: oi filhinha, que filhinho o quê? Não vai estar nem aí para você. Experimente isso. O que Deus está falando para nós aqui? Deus está falando o seguinte: nós tínhamos, segundo a carne, nossos pais que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Submissão, sujeição, a quem? A Deus. Porque Ele é o teu Pai espiritual. Ele é um Pai que é muito, muito, muito maior do que o seu Pai natural. O seu Pai natural, na realidade, é simplesmente uma sombra para que você consiga entender quem é Deus, como um Pai. Então é desse Pai que está sendo falado aqui. Nós temos um grande e maior respeito, uma grande e maior reverência pelo nosso Pai Celestial, quando Ele nos corrige e nos disciplina. 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Ou seja, todo pai na correção, ele sempre vai estar aquém. Ele nunca vai corrigir de um modo perfeito. Porque eles corrigem da maneira como melhor lhes parece. Deus, porém, não. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha a relação. Olha a relação. Por que Deus nos disciplina? Ele nos disciplina para aproveitamento, para nos tornar o quê? Úteis. Uma criança sem disciplina, uma criança sem correção, vai se tornar um adulto inútil. Inútil, não presta para nada. Muitos não prestam nem para fazer coisa errada. Já viram? Hoje está cheio de homens com seus 30, 35, 40 anos, que não presta nem para fazer coisa errada. Está lá, passa dias e noites, aonde? Em casa, na frente do computador, ou na frente do videogame, ou na frente da pornografia. Não presta para mais nada. Quem são esses? Que não foram disciplinados, os que não foram corrigidos, que não receberam a devida atenção dos seus pais. Agora olha só, o cristão inútil é um cristão que não está sendo disciplinado pelo Deus espiritual, pelo Pai espiritual. Ele é realmente um filho? Ou ele é um bastardo? Quem não recebe correção é bastardo. Quem não recebe correção é bastardo. Preocupem-se. Porque olha só, a correção vem para quê? Para nos tornar aproveitáveis. E fazer-nos participantes do que? Da santidade de Deus. Existe a possibilidade de você crescer em santidade e em piedade, sem correção e disciplina? Não! Não existe! Não existe a possibilidade, é sonho, é devaneio. Por isso que vira tudo jargão na boca de crente. Nós devemos ser santos, como Ele é santo. Nós devemos ser participantes da sua santidade. Nós devemos ser transformados segundo a imagem de Cristo. É tudo jargão, é tudo frase que perde o sentido. Por quê? Porque não se tem na mente, quando você pronuncia essas frases, que isso está envolvendo o quê? Morte.
Está envolvendo negação de você mesmo. Está envolvendo você pegar a sua vontade, a sua razão, as suas ideias, jogar no lixo e comprar o que? As de Deus. É isso que envolve. Agora, se você fala tudo isso desprovido desse conteúdo bíblico, acabou, irmãos. Você está jogando palavras ao ar. Senhor, me transforma segundo a imagem de Cristo. Quando Deus começa a apertar um pouco mais, meu Pai, meu Deus, me livra, me salva, não estou aguentando. Está entendendo, irmãos? Vira tudo jargão na nossa boca. Se você não está disposto a se sujeitar, a se submeter, para de fazer essa oração. Para. Porque ser transformado à imagem de Cristo, que imagem é essa? Quem foi Jesus Cristo? Quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra? Ele foi o exemplo de submissão. Ele foi o exemplo de sujeição. Ele foi o exemplo de dependência, sendo Deus. Exemplo de dependência do Pai. E obediência até que ponto? Morte e morte de cruz. É isso, irmãos, que é ser igual a Cristo. Se você ficar pedindo para ser transformado igual a Cristo, a semelhança de Cristo, e você não tem isso em mente, as suas palavras são vazias, suas palavras não têm conteúdo. É impressionante, irmãos, é impressionante. Hoje nós vemos pessoas e mais pessoas saindo de igrejas. Por quê? Porque a igreja não é bíblica. Aí o pastor não pastoreia. O fulano, os irmãos, cada um são, sabe? Se arruma trocentas desculpas. Centenas de desculpas se arrumam. Agora, quando você chega numa igreja onde as pessoas começam a te apertar, começam a te mostrar aqui, ó, segue esse caminho, anda por aqui, siga aqui, ó. Não. Eu pensava que ser bíblico seria um negócio assim fantástico, que eu ia chegar, ia ter comunhão, ia ter, nossa, só alegria. Agora ser bíblico é você apertar e querer fazer igual aquilo. Não quero, gente, não quero. É isso que acontece com a gente. Você pede, quero ser transformado segundo a imagem de Cristo. Oh, glória! Quando Deus começa a agir, você fala, não quero. Dói, está machucando, e eu não esperava que fosse dessa forma. Eu pensava que fosse um negócio muito da hora, muito legal, muito bacana, um negócio assim, sabe? Um negócio místico, que eu, do dia para a noite, eu começasse a levitar, andar nas nuvens, sabe? Eu pensei que fosse algo mais ou menos assim. E é assim que a gente pensa. Quando se fala de santidade, é isso que passa na nossa cabeça. Eu estou lá, agora eu estou em êxtase. Não me atrapalhe, eu estou no momento de santidade agora. Não, santidade é sujeição, santidade é submissão, santidade é dependência. É por isso que o mundo lá fora tanto martela de modo oposto. Por quê? Para que você não seja santo, para que você não seja piedoso. E é por isso que o seu coração está clamando, gritando contra essas verdades. Por quê? Para que você não seja santo e não seja piedoso. O exemplo de santidade que nós temos em Cristo, qual é? Submissão, sujeição, dependência. Não é você ficar, está curado, o demônio, foge, sai daí. Não é nada disso. Isso não é santidade, gente. Isso não é você andar como Cristo andou. Então nós vimos aqui agora o quê? Que nós devemos sujeitarmos-nos na correção de Deus. Nós devemos nos sujeitar na correção daqueles que são cabeça sobre nós. Quer na nossa casa por meio dos nossos pais, quer na igreja por meio da liderança, quer no mundo por meio das autoridades. Você fez alguma coisa errada? Abaixa a cabeça e se sujeita. Quantos crentes que eu vejo fazendo besteira no trânsito, e aí quando a polícia para, não porque não foi assim, não, e começa a discutir, oh, meu Deus do céu, você fez o erro, você cometeu o erro, seja homem,
Assuma o seu erro. Sujeite-se à correção. Sujeite-se à correção. É assim que funciona. Sujeite-se à correção. É isso que está sendo falado. Então nós cristãos, quando nós formos corrigidos, nós somos chamados a nos sujeitar à correção. B, ainda dentro da sujeição, o dever de nos sujeitarmos diante da humilhação. Olha a situação, irmãos. Você se sujeitar a uma correção é fácil, porque você errou, você cometeu erro. Agora, você se sujeitar a uma humilhação é um pouquinho mais difícil. Mas tem coisa pior ainda. Mas vamos pegar isso aqui. Abram comigo em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós já lemos isso aqui, mas é um trecho que vale muito a pena nós retomarmos e continuamente estarmos indo até Ele. Continuamente nós refletirmos sobre esse texto. O que aconteceu foi o seguinte: Sara não dava filhos a Abraão. Eis que Sara foi e teve a péssima ideia de fazer o quê? Orientar Abraão a ter filho com Agar, sua serva. Num ato de incredulidade, pois Deus tinha prometido que a descendência de Abraão com Sara seria numerosíssima. Ela está ficando velha, ela fala: Abraão, está aqui minha serva, tenha filho com ela e o filho vai ser meu. Eu considero como sendo meu. Abraão foi e falou: tá bom. E aí nasceu o Ismael. Certo? Um pouco mais à frente, o que acontece? No versículo 5 aqui do capítulo 16, disse Sara a Abraão: seja sobre ti a afronta. Não, um pouquinho antes. 4. Agar, no caso, né? Abraão a possuiu e ela concebeu. Agar concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. O que aconteceu? Agar teve o menino e começou a o quê? Fazer pouco de Sara. Por quê? Sara não conseguia dar filhos a Abraão, mas Agar, sendo a serva, conseguiu. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. O que Sara fez? Sara humilhou-a e ela fugiu de sua presença. E aí você fala: certo, Sara, se eu sou humilhado, ainda que numa condição de servo, o mínimo que eu for fazer é ir embora. É no serviço, eu peço as contas. Não é isso? É em casa com os meus pais, eu saio de casa. Não é assim? É com meu marido, ou com meu marido, eu abandono, largo ele, me divorcio. Não é assim que todo mundo pensa hoje? E todo mundo vai fazer o quê? Ela fez isso realmente com você, Agar? Fez. Muito bom. Foge mesmo, vai embora. Vai ficar se sujeitando a isso? Vai ficar passando por toda essa humilhação, por toda essa opressão. Só que no versículo 7, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor:
Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Isso não. Isso dói. Isso é ruim. Isso machuca. Isso não é legal. Não seria legal se ela tivesse ficado lá e se submetido a Sara. Agora, se ela foge e volta, para voltar vai ser pior ainda. Sabe, Sara, eu fiz besteira, eu estou voltando, pode me humilhar, manda ver. É assim. Essa é a ordem de quem? Do anjo do Senhor. O que? Sujeite-se à humilhação. Submeta-se à humilhação. Estão entendendo, irmãos? Então nós somos chamados, sim, a nos sujeitar na humilhação. Quanto que você está sendo humilhado por seus pais? Continue sendo humilhado. Quanto que você está sendo humilhada pelo seu marido? Continue sendo humilhado. O quanto você está sendo humilhado pelo seu patrão? Continue sendo humilhado. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo a relação? Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Mas e isso? Isso não está sendo pregado na igreja. Agora para pensar um pouco. Vamos para o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente analisa. O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele começou a ser humilhado. Por quem? Por um Senhor? Por alguém elevado a Ele? Não. Ele começou a ser humilhado por suas criaturas. Ele começou a ser humilhado por vermes, pecadores, como eu e como você. E o que ele fez? Ele saiu correndo? Ele fugiu? Ou ele foi obediente até morte e morte de cruz? Estão percebendo o que é ser igual a Cristo? É isso que é ser igual a Cristo. E aí você fala assim: nossa, mas eu quero ser igual a Jesus Cristo, meu Senhor. Está preparado? Está preparado? Porque olha só, a ordem é: sujeite-se diante da humilhação. Hoje nós somos tão fracos, tão débeis, tão medíocres, que se alguém fala um pouquinho mais elevado comigo, ah, meu Deus do céu, não pode, eu não mereço ser tratado desse jeito, não. Fulano tratou comigo desse jeito. Não, eu não converso mais com ele, não. Visitar? Não visito mais. Por quê? Não, porque me humilhou. Ah, te humilhou? É fantástico isso daí. É impressionante. Cara feia, a pessoa não me cumprimentou. Não te cumprimentou, não. Nossa, que horror. Que horror. Sério que não te cumprimentou? Sério. Passou por mim e não falou bom dia. Sério, que coisa assustadora, né? Terrível isso daí. Horrível. Fui humilhado, é verdade. Puxa. Estão percebendo, irmãos? Agora, como que nós podemos dizer que nós estamos pedindo ao Senhor nosso Deus que nos quebrante, que faça de nós pequenos cristos, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, se você não suporta uma cara feia, se você não suporta uma falta de a ausência de um sorriso, a ausência de um cumprimento, uma voz um pouco mais elevada, um pouco mais dura, como que você vai querer ser transformado em imagem de Cristo? Estão percebendo, irmãos? Aqui a ordem é: sujeite-se à humilhação. Por quê? Porque o seu Senhor foi sujeito à humilhação por amor a você. Agora, por que você, por amor a Ele, não está disposto a se sujeitar à humilhação? É por isso que eu falo, todas as vezes que você abre a boca, ou eu abro a boca para falar que nós somos totalmente depravados, nós estamos mentindo.
Nós estamos mentindo. Por quê? Porque na prática você não age dessa forma. Você não é pecador, você é merecedor. Você não é totalmente depravado, você é um santo que merece ser venerado, ser bem cuidado. Não é assim? É isso que passa na nossa cabeça. Então, quando nós abrimos nossa boca, irmãos, nós estamos o quê? Mentindo, porque nós não estamos vivendo de acordo com a fé que nós professamos, com a doutrina que nós abrimos a boca e falamos, eu creio nisso. Resumindo, o que vai mostrar, o que vai apresentar, o que vai revelar, o que vai manifestar a sua fé não é sua boca, mas é a sua vida. Tem um monte de gente na internet, em grupo de WhatsApp, discutindo sobre doutrina. Tempo perdido. Hipocrisia. Como que está a sua vida é o que interessa. Como que está a sua vida? Você está vivendo aquilo que você está defendendo na internet? Aquilo que você está defendendo com outras pessoas, no meio de outros irmãos? Você está vivendo? Não, então cala a boca, fica quieto. Fica quieto. Meu Deus do céu, não abra a boca para você arrumar mais juízo sobre a sua cabeça ainda. Fica quietinho. Então, amados irmãos, a ordem é: sujeite-se à humilhação. Isso é fácil? Isso é doloroso, dolorido. Isso machuca. Isso nos leva à morte. Por que que as pessoas, os mártires de antigamente, aguentavam torturas absurdas até morrerem pelo nome de Cristo? Porque eles se sujeitavam à tortura da humilhação. Eles se sujeitavam à tortura do quebrantamento. Isso se tornava uma escola para eles. Porque se sujeitando à humilhação continuamente, à correção continuamente, você vai sendo quebrantado e moído e sendo transformado à imagem de Cristo. Para lá na frente, você falar: Senhor, essa cruz, pelo meu Senhor, pode crucificar. Estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade do cristianismo. C. Agora é um pouquinho pior. O dever de sujeitar-se na opressão. Hoje é mania. Hoje é mania. Eu sou oprimido. A sociedade me oprime. O rico me oprime. As autoridades me oprimem. E eu tenho que me levantar. É o levante da sociedade oprimida. Não é isso? Tem que me levantar. Eu tenho que levantar minha voz. Eu tenho que sair para fazer manifestação. Porque eu estou sendo oprimido, gente. Vocês não estão vendo que eu estou sendo oprimido? Tem que parar com isso. Igualdade. Igualdade. Não é porque você tem mais dinheiro que você é melhor do que eu, você pode me oprimir. Não. Igualdade. Aí estão aí os feministas, estão aí homossexuais. Está todo mundo exigindo o quê? Igualdade. O que é isso? Para quebrar a autoridade e a relação hierárquica, a cadeia hierárquica que Deus estabeleceu. Ainda que você esteja sendo oprimido por aquele que é cabeça sobre você, sujeite-se. Abram comigo, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 18. Olha o que ele diz aqui, irmãos. E que nós possamos nos enxergar nesses 2 versículos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for lá bom e cordato, mas também ao perverso.
porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Repito, servos, sede o quê? Submissos. A quem? Ao vosso Senhor. Como? Com temor. E não somente para aquele Senhor que seja bom ou cordato, uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, uma pessoa legal, uma pessoa que se preocupa com você. Não. Sujeite-se também como ao Senhor em temor a quem? Ao patrão perverso. Aquele que exerce autoridade sobre você, mas de modo perverso. Por quê? Pedro está falando, por quê? Eu devo sofrer dessa forma. Por quê? Porque mulher, você que muitas vezes tem um marido incrédulo, por que você tem que sofrer na mão do seu marido? Quantas vezes ele está sendo perverso com você? Por quê? Pois isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ele está falando, isso é grato, que você, por causa da sua consciência para com Deus, levando em consideração a sua posição, que Deus colocou sobre você um marido que, apesar de incrédulo, ele é perverso, porque tem maridos incrédulos que não são perversos, mas ele é incrédulo, ele é perverso. Sujeite-se. Você empregado, que tem um patrão perverso, sujeite-se a ele. Sujeite-se a ele. A sujeição, irmãos, não diz respeito, tá? Porque aí vem sempre aquela mesma desculpa. E se fulano mandar eu fazer algo que é contrário à Bíblia? A resposta é única. A quem que nós vamos obedecer? A Deus ou aos homens? Pronto. Agora, se esse homem ou se essa mulher, que é autoridade sobre você, está pisando e está levando você ao quê? Ao sofrimento. Você está sofrendo injustamente. Sujeite-se. Por motivo do que? Da sua consciência para com Deus, sabendo que foi Deus que colocou essa pessoa como cabeça sobre você, e que nesse momento, se você está debaixo da autoridade dessa pessoa, é para você se submeter. Por quê? Porque por meio dessa pessoa, ainda que perversa, que Deus está trabalhando no seu ser. Deus está quebrando você, matando o seu velho homem, fazendo de você alguém semelhante a Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não se sujeitou somente àqueles que estavam humilhando Ele, mas Ele se sujeitou àqueles que estavam o matando. Ele se sujeitou àqueles que estavam o quê? Colocando coroa de espinho na cabeça dele, dando chibatadas nas costas dele. Foi a esses que Ele se sujeitou, foi a esses que Ele se submeteu, foi a esses. Foi diante desses que ele foi quebrantado e humilhado. Vocês estão entendendo, irmãos? A ordem, então, irmãos, é sujeite-se na opressão, sujeite-se debaixo da autoridade, ainda que ela seja perversa. Ainda que ela seja perversa, sujeite-se. Esse é o ponto fundamental. Esse é um princípio que deve nortear nossas vidas. Vão acontecer casos na prática e no dia a dia, vão acontecer casos. Mulher, por exemplo, que apanha do marido e está a ponto de morrer, de ser assassinada. São outros casos que devemos analisar caso a caso, diante de uma liderança da igreja, diante de várias outras circunstâncias. Agora, de um modo geral, num princípio bíblico, sujeite-se. Seus pais são incrédulos, você ainda está em casa, sujeite-se. Seu marido é incrédulo,
Sujeite-se. Seu patrão é incrédulo, é perverso, sujeite-se. 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 Estão entendendo, irmãos? São essas coisas que fazem com que a gente comece a analisar, até mesmo se quando nós saímos da igreja onde nós estávamos, se foi realmente por um propósito, por uma motivação bíblica, se foi realmente por uma motivação bíblica, por algo que realmente estava envolvendo a glória de Deus, ou se foi só porque estavam me afrontando, estavam me machucando, estavam fazendo coisas que eu não gostava, estavam pisando no meu calo. Por que você saiu? Essa é a questão. Porque se foi por motivos pessoais, nos quais você estava sendo... Então nós devemos avaliar o motivo do nosso coração. Para e olha para trás. Olha para trás, o que te fez sair? Você foi humilhado? Rapaz, não era motivo para você sair da sua igreja. Você estava sendo oprimido pelos irmãos, pelo pastor? Não era motivo de sair da sua igreja. Você estava sendo corrigido? Não era motivo. Por quê? Porque se foram esses os motivadores que te levaram a sair da igreja onde você estava, eles vão fazer você sair da igreja que você está hoje. São os mesmos motivadores. Por quê? Porque se o cristianismo está sendo levado a sério, ele vai nos levar aonde? Ele vai nos levar a um lugar. Que lugar? Morte. Se você quer morrer, seja bem-vindo. Se você não quer morrer, procura outra igreja. Entenderam a relação? Porque a ideia o que é? A ideia é que o Senhor nos conduza à mortificação. E a mortificação, irmãos, quando Jesus fala o seguinte, olha só que interessante, porque até aqui eu estou falando de algo meio que passivo, vocês perceberam? É uma postura passiva, não é isso? Se está sendo corrigido, a correção vem de fora, você se submete. Você está sendo humilhado, a humilhação vem de fora, você se submete. Você está sendo oprimido por alguém perverso, está vindo essa opressão de fora, você se submete. Você está numa posição passiva. Só que Jesus, ele não fala, quando trouxerem a cruz para você, submeta-se. Ele fala, tome você cada dia a sua cruz e me siga. É uma postura o quê? Ativa, não é passiva. Então quando você acha que a situação ficou feia, que está piorando, piora mais ainda. Porque você se sujeitar à correção, à humilhação, à opressão, já não é fácil. Agora você voluntariamente tomar essa postura é pior ainda. É por isso que em Romanos 8 vai falar o quê? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E eu falo de novo, irmãos, porque isso é pesado para mim. Isso é pesado para nós. Eu não estou falando porque eu já alcancei. Longe disso. É pesado para mim também. Ou morte é dolorida só para vocês que estão ouvindo? Morte não é dolorida para todo mundo? Agora, que pastor há que não esteja passando por um processo de morte? Que pastor é esse? E que discípulo há que não esteja passando por esse processo de morte? Que discípulo é esse? Porque quando Jesus fala isso, ele fala, se você quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e me siga, ele fala. Então, ele está falando para quem? Para quem é discípulo. Meus queridos, se você não tiver disposto a morrer, você não é discípulo. Você não é discípulo.
Quando é falado em Romanos, se pelo Espírito mortificar dos feitos do corpo, certamente vivereis, o que está falando lá? Paulo está falando o seguinte: se você estiver se sujeitando ao Espírito Santo, se você estiver submetendo à correção, à disciplina, à humilhação, ao quebrantamento do Espírito Santo, certamente vivereis. Não é assim, submeta-se para você viver. Não. Se você estiver se submetendo, isso quer dizer o quê? Que você é alguém vivo, que você é alguém que foi adotado na família de Deus, que você é um filho. Regozije-se, alegre-se, porque são só os filhos que passam por esse processo de morte. Bastardo não passa. Parente, primo, sobrinho, não passa. Não passa. Pessoas que gostam do Evangelho não passam por isso. Pessoas que são simpatizantes da fé cristã, elas não vão passar por isso. Quem que passa por isso? Filho passa por isso. É por isso que o capítulo 12 de Hebreus ele é tão maravilhoso. Ele vai mostrar o quê? Que se você está passando por esse processo de morte, regozije-se, para de chorar, para de reclamar, para de ficar se fazendo de vítima. Coitado de mim, eu não aguento mais. Para com isso. Dê lugar à alegria. Por isso quando Paulo fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Por quê? Porque até nos momentos mais difíceis da vida nós devemos e somos chamados a nos alegrar. Por quê? Porque se você está passando por uma dificuldade muito grande, sabendo que você tem um Deus Todo-Poderoso te guiando, e você é filho, glorifica o Senhor, dê graças a Ele. Essa dificuldade muito grande é sinal de que você é filho. Essa disciplina que te faz mais parecido com Cristo mostra que você é filho. Você é filho. Amém, irmãos? Na semana que vem nós vamos tratar sobre submissão expressa por outros pontos. Aí seriam esses pontos mais ativos, onde nós nos submetemos ao senhorio de Deus, à autoridade divina que Ele tem sobre nós. Nos submetemos voluntariamente, nos submetemos para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, quantas vezes nós chamamos de Pai de maneira vazia? Oh Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus, pois como filhos somos tão tolos, tão nécios. Oh Senhor, tem misericórdia de nós e faça-nos ver, ó Pai, que tudo aquilo que tem ocorrido em nossas vidas e que tem nos levado à murmuração, tem nos levado ao choro, à birra, à rebeldia. Senhor, faça-nos enxergar, ó Pai, que tudo isso é a prova de que Tu nos ama. É a prova, meu Deus, de que Tu tens agido em nosso ser, tem nos quebrantado e nos humilhado, tem nos feito, ó Pai, semelhantes ao Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo.
Mata-nos, ó Pai. Mata-nos, ó Deus, de modo que possamos dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Continue nos matando, ó Pai. Continue nos mortificando. Continue nos quebrantando, nos humilhando, Senhor, por meio de quaisquer que sejam as ferramentas. Faça-nos ver, ó Pai, que o que tem acontecido em nossas vidas são resultados, Senhor, do Teu amor por nós, são resultado da Tua correção, da Tua disciplina sobre nossas vidas. Que em cada momento, ó Deus amado, cada coisinha que vier acontecer, ó Pai, nós possamos depender da Tua mão, da Tua graça, da Tua misericórdia, e nos sujeitando a agradecermos a Ti, ó Pai, pelos reveses dessa vida, sabendo que são esses reveses que nos transformam dia após dia à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e leva-nos à alegria e não à murmuração, porque justamente a murmuração, ó Pai, é própria, meu Deus, de quem não é filho, de quem é bastardo, é própria de quem é apóstata. Senhor amado, faça-nos agradecer, ó Deus, e regozijarmos em Ti, por estarmos sendo quebrantados dia após dia, e por nossas vontades não estarem sendo feitas, e sim as Suas, porque Tu és grande, Tu és sábio, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Pai, e que Tu sejas glorificado, em o nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.